gente vai falar, inclusive, sobre essa coluna da Raquel Landim. Queria abrir a coluna novamente, Lu, só para a gente poder trazer um pouco mais de detalhes. O Josias falava para a gente essa semana sobre isso, né, Josias? Você tinha entrado com É essa verdade. informação também, de que não era praxe nos Estados Unidos o convite formal aos presidentes da República. E aqui, segundo a apuração da Raquel Landim, diante dessa falta de praxe, que não é esse costume, então é possível dizer que o presidente Lula realmente não vai comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Isso está longe de ser qualquer indisposição com o chefe de Estado do Brasil, né, o não convite, porque isso vai ser utilizado politicamente, até porque a gente já acompanhou, né, a ida do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, lá para os Estados Unidos, justamente para essa eleição. Ele acompanhou ao lado de Donald Trump e eles estão com uma grande expectativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa ser convidado para a posse de Donald Trump. E aí tem essa situação de o Lula, será que vai ou não vai? Mas é muito bom aqui trazer essa notícia da Raquel, porque não é praxe nos Estados Unidos mandar um embaixador. Ao contrário do que acontece em outros países, não faz parte do protocolo americano que as nações sejam representadas por seus presidentes, mas apenas pelos seus embaixadores locais. E segundo fontes da diplomacia brasileira, que não disseram que não recordam, inclusive, de outros presidentes que tenham participado da posse justamente de um presidente americano. E agora, então, a gente tem aí essa informação. Realmente, Lula não vai na posse de Donald Trump. De volta aqui, Josias, Bolsonaro querendo ir, Lula não vai, mas a imagem que fica, a gente está até explicando isso, que isso faz parte do que é protocolar lá nos Estados Unidos, né? O protocolar é não chamar os presidentes, né? E sim os embaixadores locais que vão para essa cerimônia. Mas o que vai ficar a imagem, caso Bolsonaro vá e Lula não vai, que Bolsonaro é mais próximo do presidente americano. Como Lula deve sair desse papel aí? Não, o Lula está fazendo um papel agora institucional e está agindo corretamente, Fabiola. Ele errou na véspera da eleição, quando declarou a sua simpatia, o seu apoio pela Kamala Harris. Depois que o Trump foi eleito, o Lula teve um comportamento de manual, né? Ele felicitou o novo presidente eleito dos Estados Unidos, fez isso por meio das redes sociais, soltou uma nota, congratulando o Donald Trump pela vitória, dizendo que o mundo está precisando de diálogo e se colocando à disposição para trabalhar em conjunto. Depois fez uma declaração já em entrevista, dizendo que valoriza muito as pessoas que chegam ao poder por meio do voto, num jogo estritamente democrático, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump foi à sorte das urnas, os eleitores americanos escolheram o Donald Trump, o Joe Biden, o atual presidente, já reconheceu que o Trump foi eleito, a Kamala Harris, derrotada, reconheceu o seu infortúnio, já congratulou também o vencedor. Então está tudo dentro do manual. E o Lula se sente, até pelo que eu conversei lá há 48 horas, e a gente falava disso aqui ontem, né? Eles se sentem até meio aliviados com essa regra, com essa praxe do governo norte-americano de não convidar chefes de Estado para a posse do presidente eleito. Evidentemente, isso não é uma lei. O Donald Trump pode muito bem, se quiser, convidar quem ele bem entender, inclusive presidentes de outros países, chefes de Estado de outros países. Alguns, aliás, que ele tem muito apreço, são autocratas, né? Ele pode convidar, mas a praxe é não convidar. O governo brasileiro estava aliviado com essa praxe, disse que, como de hábito, vai enviar para a cerimônia de posse do Trump o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Então está tudo dentro do manual. O Lula reconheceu a relevância da vitória do Donald Trump, se colocou à disposição para trabalhar com ele, e o Bolsonaro não vai também, porque ele não tem posse, não tem a posse do seu passaporte, que está retido por ordem do Supremo Tribunal Federal, e não há perspectiva de que ele, embora vá requisitar, vá peticionar ao Supremo para ter de volta o passaporte, não há perspectiva de que ele
consiga êxito nessa sua intenção. Então ele também não vai. Pode ir lá o Eduardo Bolsonaro novamente, mas e se mesmo se fosse, Fabiola, na hora de negociar, o Trump teria que negociar com quem está no comando. O inquilino do Palácio do Planalto hoje é o Lula. Já aconteceu com o Javier Milei na Argentina. O Bolsonaro foi um cortejo bolsonarista à posse do Milei, e hoje o Milei está aí tendo que negociar. Agora mesmo está prevista a vinda do Milei a uma reunião do G20, que vai ocorrer agora no meio do mês de novembro, no Rio de Janeiro, e o Milei tem que se render às evidências. O presidente do Brasil é o Lula e ele tem que transacionar, quando necessário, com o Lula. Assim também ocorrerá com os Estados Unidos, Fabiola. Lula não ir à posse de Donald Trump. Isso é um problema, Thales? Não, problema nenhum. Aliás, na verdade, o Bolsonaro está querendo, os bolsonaristas estão querendo transformar isso num caos, né? Não tem nada a ver. É como você disse, como Josias disse, como a Raquel disse, não é praxe um presidente e os presidentes serem convidados para a posse. O Bolsonaro ou o Eduardo podem ser convidados, a personalidades que podem ser convidadas sem problema algum. No caso do Bolsonaro, mesmo que seja convidado, o que não é certo, mesmo que seja convidado, ele não tem o passaporte, não poderá entrar nos Estados Unidos e ponto final. Não tem mais nada além disso. Mas vamos ter, o Bolsonaro e os bolsonaristas ensaiaram criar um caos, dizer, o Lula não vai ser convidado, eu vou ser, assim como foi no Milei. O Milei, o Bolsonaro esteve lá e, aliás, o Milei é um caso interessante porque o que a diplomacia brasileira espera é que o relacionamento com o Trump, apesar de todas as dificuldades pessoais que existam entre o Lula e o Trump, apesar disso tudo, o relacionamento seja semelhante ao relacionamento com o Milei, que é um relacionamento em que nenhum não morre de amores pelo outro, mas precisam conviver. Há relações comerciais que são fundamentais para os dois países. Então, não vai ser, ainda mais que o Trump está com um plano de voltar-se para a América Latina para tentar ter negócios mais próximos do que atualmente tem com a Ásia, lá, que são mais distantes, com o Oriente Médio. Aliás, a interferência que ele planeja ter junto ao Maduro, a pressão junto ao Maduro, é porque o petróleo está aqui perto. E a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. É isso, simples assim. É isso, Thales. De simples não tem nada, tem toda uma complexidade. Para isso a gente chama então o nosso parceiro, que ele veio para explicar tudo isso para a gente. Jamil Chad, diretamente de Nova York. Vamos ver esse céu lindo de Nova York. Ele vai deixar os filhos na escola, ele vai à beira do rio, e aí ele vai mostrando. Abre a tela do Jamil. Olha que coisa mais linda, gente. É demais, Eu hein? vou Bom passear. dia, Jamil. Bom dia, mais um dia de céu azul aqui em Nova York. Uau! Mas qualquer dia a gente vai fazer esse programa lá no Harlem, lá em Uau! Bronx, tá? Lindo isso. Para ter uma outra visão Sim. de um país desigual, injusto, racista, xenófobo, tudo isso, né? Porque esse lugar também é tudo isso. Muito bom, bem lembrado, viu, Jamil? Porque as pessoas olham só essa fotografia e acham que é isso. Muito bom você falar aí sobre as beiradas dos Estados Unidos e de Nova York. Essa cidade também repleta de desigualdades e dores, e muitas dores. Tem toda a razão. Estávamos falando aqui sobre Lula-Trump. Né? Como você mesmo ontem já explicava para a gente, também não é praxe dos Estados Unidos, isso não é protocolar, e a Lula não vai à posse de Donald Trump, já era esperado, né, ô Jamil? Já era esperado, Fabíola. Bom dia, Josias, bom dia, Thales, bom dia a todos. Bom dia. Olha, não só já era esperado, como seria uma surpresa se o Donald Trump virasse essa lei de alguma forma, de alguma outra, vamos dizer assim, para ter algum outro significado. Né? Vamos lembrar, não é a primeira posse de Donald Trump.
ele já teve uma posse. E nessa posse ele tampouco convidou líderes estrangeiros. Então, seria uma surpresa para muita gente aqui se ele modificasse esse protocolo. Agora, o que tem acontecido, e isso sim a gente precisa ficar de olho, é uma tentativa, e aí eu acho correta da parte do Itamaraty, de ocupar o espaço, de ocupar justamente os canais de diálogo com o Partido Republicano, de se colocar, como o Josias falou, se colocar para o jogo. É esse o presidente eleito americano? Muito bem, vamos dialogar, ou vamos tentar, vamos nos colocar à disposição para dialogar. Não quer dizer que o Trump vai topar, mas da parte do Brasil, essa é a disposição. Para quê? Justamente para tentar desmontar a narrativa bolsonarista de que não, olha só, somos nós os interlocutores do Brasil nos Estados Unidos. Não, não são. Né? Pelo menos nesse momento, não é verdade. Né? Não tem esse papel. Eu tenho escutado, Fabiola, inclusive aqui nos Estados Unidos, que sim, existe uma delegação de parlamentares brasileiros. Essa delegação planeja vir para os Estados Unidos para o dia 20 de janeiro. Tem gente dizendo aí que essa delegação pode ter até 30 pessoas, inclusive vereadores, né, de algumas cidades do Brasil. Enfim, tem toda essa movimentação. Tudo bem. Aí eu concordo com o Thales, faz parte do jogo. Agora, não muda, nesse momento, qual é o tipo de relação que o Brasil tem. Pode mudar? Pode mudar. A Casa Branca pode ser o epicentro da difusão da extrema-direita na América Latina? Pode, obviamente, eles querem esse papel, mas não necessariamente vai ir nessa direção. O que sim, aí sim, preocupa de uma forma muito mais concreta a política externa brasileira é a posição de Donald Trump em relação a algumas questões reais da América Latina. Uma delas é a Venezuela. Jamil, e aí